Depois de uma grande guerra mundial onde super-androides destruíram quase toda a humanidade, o planeta se torna um lugar inóspito para abrigar a vida. Então alguns poucos humanos tentam sobreviver em um outro planeta com o auxílio de uma super-androide reprogramada e seu companheiro. E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje veremos a primeira parte de uma série incrível de ficção científica chamada Raised by Wolves, de 2020, sendo que a parte 2 já está disponível no nosso canal de séries. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap da série da vez. No ano de 2145, o mundo inteiro enfrenta uma terrível guerra mundial, onde o planeta todo sofre uma mudança brusca em sua atmosfera, ficando assim inapropriado para a vida humana. Então uma nave é vista entrando na atmosfera de um novo mundo, o planeta Kepler 22b. A nave desce em grande velocidade e pousa na superfície do planeta, porém o pouso não é muito bem sucedido e a nave quase cai num grande buraco. Dentro da nave, uma mulher conhecida como mãe e um homem como pai vêm do planeta Terra. Os dois são androides e estão em apuros, tendo que sair rapidamente de sua nave para não caírem juntos no buraco profundo. Enquanto tiram suas coisas, a androide mãe quase cai, mas o pai a segura. Caminhando um pouco pelo solo do novo planeta, eles encontram um local onde podem ficar. Logo a androide mãe joga um tipo de bola no chão que se transforma em uma grande tenda. Lá dentro, o pai começa a fazer um procedimento que é implantar na mãe alguns cabos de ligação em sua barriga, que logo descobriremos qual o motivo disso. 9 meses depois, o pai está trabalhando na montagem de uma casa entre pedras e percebe algo vindo de dentro da tenda onde estava a mãe. Em seguida ele vai até lá e verifica como ela estava. Ele percebe que está quase tudo pronto e vemos alguns recipientes com bebês dentro deles, deixando claro que era para isso o procedimento que vimos antes ele fazer na mãe. O pai, pegando o último dos bebês, nota que ele não estava respirando e fala que a programação deles manda que eles o descartem, mas a mãe pede para segurá-lo antes. Ela começa a cantarolar e chorar com um bebê no seu colo. Porém, infelizmente, de repente o bebê volta à vida e o pai diz que deve dar ao mais novo o nome do criador deles. Então a mãe o chama de Campion. Anos se passaram e já mais crescidos eles estavam se alimentando quando uma voz conta um pouco da história. Ela fala que os pais nunca perdiam a paciência com os filhos e que sempre se preocupavam com eles, nunca descansavam e nem tiravam tempo para si mesmos, somente para os filhos. O que podemos entender até aqui é que esses androides foram enviados para o planeta Kepler 22b para gerarem filhos e assim preservarem a espécie humana. Certo dia, pai chama a mãe para ver algo e quando descobrem o que era, observam ser uma grande ossada de uma fera enorme. Eles atiram para fora e mostram sua força sobre-humana. Momentos depois, eles brincam com as crianças e depois as levam para casa. Certo momento, a pequena garotinha chamada Tali decide sair um pouco enquanto seus pais estavam ocupados com seus irmãos em algo. Sem saber dos perigos desse novo mundo ainda pouco conhecido, a garotinha segue em frente, indo em direção ao buraco onde os androides quase caíram quando chegaram. A mãe, percebendo a ausência de Tali, sai imediatamente atrás dela, gritando pelo seu nome. Quando então ela nota as pegadas da garotinha e continua a procura, enquanto o pai procura junto com as outras crianças. Logo a mãe chega ao grande buraco e lá encontra o boneco de sua filha na beira. Então pensa que possivelmente ela caiu e morreu. Como forma de demonstrar sua tristeza, ela começa a chorar e uivar como lobo. 4 anos mais tarde, mais 4 filhos já morreram devido a doenças, restando somente 2, Campion e Spirian, que está doente. Dentro da casa, a mãe ensina algumas coisas a eles, falando que a religião chamada Mitraica que havia em seu mundo pregava ser pecado androides criarem crianças humanas. Ela então fala que um outro grupo de humanos, denominados de ateus, criaram aquela nave na qual eles vieram para assim garantir a sobrevivência da raça humana. Ela fala que eles dois começarão uma civilização em que todos dessa nova humanidade terão somente a crença em si mesmos e não em divindade imaginária como os mitraicos fazem. Enquanto isso, fora da casa, o pai observa no céu uma grande nave orbitando o planeta. Mais tarde, não conseguindo dormir, Campion levanta ouvindo a mãe cantarolando novamente, então logo ele percebe que sua irmã também morreu. Pela manhã eles vão enterrar a garota morta, então Campion começa a dizer que aquele lugar não era para eles. Porém a mãe fala que as pessoas que os mandaram para aquele lugar não queriam que eles desistissem. O garoto chora muito e a mãe, tentando consolá-lo, começa a sofrer algo e um líquido branco sai de seu nariz. O pai tenta ajudá-la, mas ela o manda prosseguir. Campion na tenda reza pelo alimento e o pai chega na hora. Ele então o alerta para não deixar a mãe o ver fazendo aquilo. Certo momento, o pai sai para ir até o buraco onde estava a nave e Campion tenta o impedir. Mas o pai lhe fala que a nave dos mitraicos tinha chegado àquele planeta e ele precisa entrar em contato. Campion tinha sido ensinado que eles eram seus inimigos, porém o pai fala que eles são o que restaram da humanidade e que a guerra já tinha acabado. Então ele acredita que eles acolherão Campion. O garoto questiona se os mitraicos poderiam consertar o pai e a mãe para impedir que eles avariassem. O pai então diz para ele para não contar para a mãe para que ela não os impedisse. Então ele começa a descer, porém seu peso é grande e a corda não aguentará. Ele quase cai se não fosse por Campion, que o ajudou a subir novamente jogando outra corda. O garoto então se oferece para ir no lugar dele, mas com medo do pior acontecer, o pai resiste à ideia e diz que eles voltariam no dia seguinte. Enquanto a mãe estava em um modo de meditação, ela descobre que pode voar e também se transformar.
Ela entra numa espécie de memória e vê o tempo da guerra no planeta Terra. Depois ela fala para o pai o que viu. Porém ele acha que ela deve estar começando a ficar defeituosa e oferece ajuda para ver seu sistema, porém ela nega. Campion, que tinha ouvido a conversa, fica com medo de perdê-la e se preocupa. Mas a mãe o fala que isso acontecerá um dia, porém nesse dia ele não precisará mais dela. Logo ela o pergunta o que ele tinha feito o dia todo e, não conseguindo mentir, ele diz que tinha seguido o pai até o buraco onde a nave caiu. Ela então imediatamente vai até ele e o questiona porque ele tinha tentado fazer contato com os mitraicos. O pai então revela que não tinha mais esperança de aumentar os números, pois só tinha Campion e mesmo que eles não gostassem dos mitraicos e da crença deles, o garoto estaria seguro com eles. O pai afirma que depois das mortes de seus irmãos, cada vez mais Campion se aproxima da crença de alguma coisa, pois é o que alivia o sofrimento dele. A mãe por outro lado se enfurece e o questiona se não era ele quem estava com defeito por estar assim saindo do propósito da missão deles naquele lugar. Mas ele a diz que mesmo tendo vindo a este mundo com 12 embriões onde foi possível somente gerar 6, todos morreram, restando somente um que deu certo, que era Campion. O pai diz também que os criadores deles o tinham superestimado, sendo que eles tinham falhado na missão e propósito. A mãe, já enfurecida, o manda parar de falar e começa novamente a apresentar algum tipo de avaria. O pai tenta ajudá-la, porém é rejeitado e logo eles entram em um breve confronto, onde por fim ele acaba sendo jogado contra os grandes dentes da alçada da criatura. Ele pede ajuda à mãe e diz que está danificado, porém como ela estava totalmente fora de sua programação, o desliga, tirando uma peça dele. Campion sai à procura de seu pai e mãe, onde lá fora ela já estava o aguardando e o chamando diz que o pai tinha desligado. Ela, com pouca energia devido à luta, fala que precisava entrar em repouso. Campion tenta escutar a fonte de energia da mãe para saber se ela estava desligada ou não, quando então ele decide descer até a nave para tentar contatar os mitraicos na esperança de que eles ajudassem ela. Já lá dentro, o garoto encontra um sistema de projeção flutuante onde era o meio de comunicação e navegação da nave. Nele ele escuta vozes e pede socorro, porém tocando acaba acionando o propulsor da nave e isso desestabiliza ela, que por fim cai de vez para o fundo. Enquanto isso, a mãe acorda e tenta cavar um buraco, demonstrando não estar bem. Campion, chegando de volta à procura e a encontra desligada no buraco. Ele tenta levá-la dali, mas ela é muito pesada para ele e, não conseguindo, decide dormir ao lado dela. Já pela manhã, ouvindo vozes, mãe acorda e vê alguns homens chegando. Ela então pede para Campion para não falar para eles o que ela era. Logo os homens chegam e perguntam qual era a fé deles. Então a mãe responde que não tem uma e eles se apresentando, vemos um homem entre eles chamado Caleb, aparentemente o líder. Outro homem chega e fala que vieram atendendo o sinal enviado dali, onde eles estão ali representando a Arca dos Mitraicos. Logo ele diz que os humanos estão todos na arca e fala que os ateus não tinham meios de construir uma para eles, para assim trazerem mais humanos. Porém mãe diz que não interessava como eles chegaram ali e pede para que eles saiam das terras dela. Porém Caleb, tentando interagir, se desculpa por estarem ali, mas diz que eles os chamaram e mostraram-se surpresos pelo fato deles terem conseguido plantar naquele local e informa que estão com fome. Depois de uma certa insistência, mãe decide ajudá-los dando-lhes comida, mas que depois teriam que partir. Depois disso, já comendo, um deles pergunta quantos eles eram ali e Campion fala que eram 8, porém que morreram e agora era só ele e a mãe. Mãe pergunta quantos grupos eles eram e um deles responde dizendo que eram 13 e estavam procurando um bom lugar para iniciarem sua nova colônia. Ela pergunta se eles já tinham encontrado. Caleb então responde que essa região onde a mãe estava é uma ótima localização. Porém ela diz que o solo já estava infértil e pede para que ele e os demais que os aguardam retornarem, partissem para o outro lado do planeta. Depois eles a pedem para ficar somente aquela noite ali, pois estava muito frio. E com o apelo de Campion, ela então os deixa ficar. Ele pergunta seu nome e ela responde ser Lâmia. Levando todos para a tenda, um deles fica de guarda do lado de fora, sendo esse um androide deles. Enquanto lá dentro eles conversam sobre saberem que Lâmia na verdade é um androide e a possibilidade de que o garoto órfão seja o profeta em que tantos mitraicos esperam para descobrirem os mistérios dessa religião. Caleb então decide que eles levarão o garoto, mas antes ele chama o androide que estava de guarda lá fora e o ordena que se Lâmia não permitisse que levassem o garoto, ele teria que cuidar dela. Já pela manhã, Caleb chama Campion, mas ele não percebe que a mãe estava os observando e escutando. Ele fala que sabe sobre a androide e pergunta se ela estava com defeito. O garoto afirma que sim e pergunta se eles poderiam consertá-la. Caleb então diz que pode e pergunta ao garoto se ele quer visitar a arca onde havia mais de 1000 pessoas lá. O garoto fica hesitante pois ele não queria ir sem a mãe. Mas Caleb o fala que se ela está com defeito ela é perigosa para ele. Insistindo em que ele vá, fala do filho que ele tem e o que tem dentro da arca. Mas ainda assim isso não atrai o garoto. Mãe, percebendo que Campion seria levado à força, então decide intervir. Porém o androide entra em sua frente e a ataca, deixando ela bastante danificada enquanto Caleb pega Campion, que grita pela mãe. Dentro da casa ela luta contra o androide fiel a Caleb, que se sobressai na luta. Mas ela, ouvindo os gritos de Campion, se reanima, conseguindo vencer o androide. Caleb a percebe, mas era tarde demais e grita para que não olhem para ela. No mesmo instante leva um soco que o faz cair longe. Mãe rapidamente mata os outros 2 homens pelo fato de simplesmente eles olharem para ela, ficando com grandes bolhas e queimaduras em suas cabeças.
Mãe tenta falar com o garoto, que fica com medo de acontecer o mesmo com ele, então não quer olhar para ela. Quando então ela vê que Caleb estava fugindo e diz para Campion ficar ali, se transforma e em seguida sai voando atrás de Caleb. Isso então deixa Campion assustado com o que vê. Caleb chega até sua nave, porém tentando ligá-la não consegue. Percebendo então que a androide tem controle sobre a nave e a comanda. Muito atemorizado, ele então pega sua arma para se defender e atira nela, mas não lhe consegue fazer dano algum. Ele continua com os olhos fechados e diz que o garoto não está seguro com ela, mas ela logo nocauteia e o joga fora da nave, onde agora, tendo a posse dela, decide ir até a grande arca deles. Enquanto isso, na sala de comando eles percebem a nave se aproximar e a androide se transforma em Caleb, falando que um deles estava ferido e precisava de ajuda. Então eles logo abrem os portões e ela entra na arca sem que ninguém desconfie. 2 homens vão recebê-la achando ser Caleb, quando então são instantaneamente mortos pela onda sonora do grito dela. Ela adentra no corredor e os demais guardas atiram com tudo contra ela para pará-la, mas isso não é o suficiente para ela, que os mata sem esforço algum, somente usando seu olhar sinistro e as ondas sonoras de seu grito, transformando os corpos dos homens literalmente em somente gosma. Ela consegue chegar até a sala de comando e elimina todos lá dentro. Depois disso, ela ordena para o sistema que colida com o planeta Kepler-22b, porém rapidamente é negado pela inteligência artificial da nave, pois para isso era preciso de uma leitura de retina de um dos comandantes. Quando então ela percebe que um dos homens havia se escondido, ela então o pega e arranca uma de suas pálpebras, assim forçando ele a abrir os olhos, e isso valida sua ordem, onde a nave colidirá com o planeta em 17 minutos. Depois ela vai até uma sala onde havia algumas crianças, mas antes ela precisaria passar por um corredor de jato ultravioleta para purificar o corpo de impurezas. Chegando lá dentro, ela se mostra feliz ao ver todas aquelas crianças, já imaginando que poderia dar continuidade ao que foi criada para fazer. Campion no planeta vê a grande arca passando e em seguida colidindo atrás de grandes montanhas. Caleb acorda e observa a tamanha destruição e um possível fim de toda a sua espécie. Uma nave então aparece e logo vemos algumas crianças descerem dela que foram trazidas e salvas pela mãe, que logo chama Campion e as apresenta a ele, dizendo para ele se apresentar também para elas, pois ela ainda precisava fazer algumas coisas. Depois que ela sai, vemos o medo que Campion fica dela e imagina estar em perigo com ela daquele jeito.